Atividade número 36 de Ciências, Eletricidade. As facilidades da vida moderna advindas da energia elétrica. Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem energia elétrica? Ai, eu não consigo. Não consigo, não. Gente do céu. Você imagina tudo que a gente usa precisa de energia elétrica. Imagina nesse frio, não ter água quente para tomar banho. Ah, meu Deus. A vida antes da descoberta da eletricidade não era tão cômoda, pois não havia as facilidades que existentes hoje. Não existiam os aparelhos eletrodomésticos e as pessoas tinham muito trabalho para fazer as tarefas do seu dia a dia. Para passar roupa, por exemplo, usava-se ferro à brasa, que tinha uma tampa que era levantada para se colocar a brasa lá dentro, ou seja, era um ferro bem pesado, de ferro mesmo, por isso que chama ferro, né? Ele era de ferro, daí pegava carvão, sabe carvão, aquele quando ele tá bem vermelho, colocava lá, daí aquele carvão esquentava o ferro, daí passava a roupa. Daí quando esfriava, colocava mais brasa, tinha que tomar cuidado para não sujar a roupa. Era necessária muita atenção, pois a fuligem, ou seja, né, aquela parte cinza ali, né, podia cair do ferro e sujar a roupa limpa ou mesmo esquentar muito, chegando a queimar a roupa. Você imagina o trabalhão que dá. A geladeira, instrumento fundamental para se conservar os alimentos, também não existia. Assim, quase todos os dias era necessário fazer compras de frutas e verduras nas pequenas quitandas. As carnes eram mantidas cozidas, já pronta para consumo, imersas em banha de porco em latões, ou seja, a carne estraga, né? Então, o que eles faziam? Eles colocavam a carne, pegava a banha, que a banha, quando ela esfria, ela endurece, colocava a carne lá para ela não estragar. Demorava mais tempo para estragar, né? Os banhos eram frios, com água ou com água aquecida nos fogões, na maioria das vezes a lenha e não a gás. Ou seja, o banho era frio ou esquentava a água no fogão a lenha e tomava banho de canequinha. A iluminação dos lugares era feita com lampiões, ou seja, com fogo, né? Podemos perceber a eletricidade através do funcionamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos, no transporte coletivo, como metrô. Metrô é um trem muito rápido que tem em algumas cidades, tá? Aqui em Limeira nós não temos. Em aparelhos como rádio, televisão, chuveiros, computadores, telefones e entre outras. E aqui ele fala como é que a usina hidrelétrica funciona. A eletricidade no Brasil é predominantemente produzida por grandes usinas hidrelétricas, ou seja, usina é lugar que produz alguma coisa, tá? Hidrelétrica, hidre vem de água, elétrica, eletricidade. Então, essa eletricidade vem da água. Como? Através do movimento das águas dos rios e dos lagos, onde a água corre por uma barreira e gira as turbinas da mesma, que movimentam o gerador. A energia produzida é conduzida por grandes cabos e fios até chegar às cidades para uma subestação de energia elétrica, para depois ser distribuída para a população. Então, nós temos o rio, daí a água cai, faz uma turbina girar, essa turbina faz, né, energia mecânica, transforma em energia elétrica, depois tem os fios e passa até lá na subestação, e daí da subestação é levado nas casas. Hoje em dia, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de energia hidrelétrica, segundo informações da ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com 158 usinas hidrelétricas em funcionamento, ou seja, nós temos 158 usinas que produzem energia elétrica, tá? Numa produção aproximadamente de 5.438.695 quilowatts. As principais usinas hidrelétricas em nosso país são Itaipu, no Rio Paraná, Tucuruí, no Rio Tocantins, Belo Monte, no Rio Xingu, Ilha Solteira, no Rio Paraná e Giraú, no Rio Madeira. Virando a página. Há materiais que conduzem eletricidade e outros não, são chamados de condutores isolantes. Bons condutores.
Os materiais bons condutores são aqueles que se deixam atravessar pela corrente elétrica. Exemplos de bons condutores: metais, como cobre, alumínio, ferro, etc. E algumas ligas metálicas: grafite. Soluções aquosas: sulfato de cobre, ácido sulfúrico, água da torneira, água salgada, água ionizada, como por exemplo das piscinas, corpo humano, ar úmido. Isso tudo conduz a eletricidade, tá? Ou seja, se cair alguma coisa de que solte faísca ali, você corre o risco de tomar choque, né? Maus condutores. Os materiais maus condutores ou isoladores são aqueles que não se deixam atravessar pela corrente elétrica e que, portanto, dificilmente a conduzem. Exemplos de maus condutores: borracha, madeira, cortiça, vidro, porcelana, plástico, alguns plásticos, tá? Têxteis, como lã, seda, etc. Água deionizada, água com bastante açucarada, ar seco. Então, esses daqui não conduzem eletricidade, certo? Então, esses materiais referidos acima se dizem isoladores da corrente elétrica. Quais são os riscos da eletricidade? Bom, os riscos da eletricidade. Choque elétrico. O corpo humano é condutor de eletricidade. Quando o corpo entra em contato com a corrente elétrica, esta é conduzida para a terra ou para outro elemento condutor. Isso é o choque elétrico, que causa dor, calor e contrações musculares. Se alguém tomou choque, já sabe o que é, né? Mó ruim. As consequências do contato com a corrente elétrica dependem da intensidade da corrente e do tempo de exposição. De qualquer maneira, pode variar desde queimaduras até paradas cardíacas, ou seja, pode parar o coração com choque, né? Tem que tomar cuidado. Tal desorganização do arranjo fisiológico dos elementos químicos das células provocadas pelo choque pode levar à morte, ou seja, tem que tomar cuidado porque você pode morrer, depende do choque que você levar. Arcos elétricos. O choque causado pelo contato direto com a corrente elétrica não é o único risco à segurança em eletricidade. O chamado arco voltaico, ou arco elétrico, né, é a transmissão da corrente por um meio a princípio isolante, como o ar. Ele ocorre, em geral, devido à conexão e desconexão de dispositivos elétricos em caso de curto-circuito. E você acha que o arco elétrico é menos nocivo que o choque por meio de contato direto? Está muito enganado. O calor produzido por um arco elétrico pode exceder facilmente a tolerância da pele. A consequência, queimaduras de segundo grau ou até mesmo de terceiro graus. Há casos de arcos elétricos que inclusive têm energia suficiente para queimar roupas e provocar incêndios. O risco é sério e merece atenção total. Então, o arco elétrico, o que acontece? Ele, por exemplo, o ar, às vezes dá um curto-circuito e dá aquela explosão. Essa explosão ali, às vezes, é tão forte que ele chega a queimadura, ele chega até a pegar fogo, às vezes. Então, tem que tomar cuidado. Queimadura. Como já vimos nos casos dos arcos elétricos, o contato com a corrente elétrica pode provocar queimaduras. Também pode ocorrer queimaduras no caso de contato direto com os elementos condutores de eletricidade, ou seja, às vezes você pegar em um fio que está na tomada, você queima a mão, além do choque. Aliás, é uma das mais graves lesões causadas no corpo humano decorrente de problemas com a segurança em eletricidade, ou seja, é bem perigoso. Vira a página e vamos continuar. Isso daqui é mais texto, tá? Pra gente aprender aí. Queimaduras causadas por eletricidade podem ser, inclusive, mais graves do que as causadas pelo fogo. Sabe por quê? Por causa do chamado fator iceberg. Ou seja, a lesão externa não apresenta a gravidade da lesão interna. Essa, no caso de queimaduras decorrentes de contato com a corrente elétrica, é sempre bem maior do que a epidérmica. Então, às vezes, por exemplo, você segurou lá, tomou um choque. O choque que causa na pele, a queimadura da pele, não é tão grave quanto que ele causa nos músculos, nos nervos, pode dar hemorragia, pode dar um monte de coisa, né?
Também nesse caso, o caminho da corrente pelo corpo é determinante para a extensão e características da lesão. Às vezes você pegou aqui, mas a corrente elétrica passou por dentro do corpo. Então, às vezes na mão, mas queimou a mão. Só que a lesão, né? Ou seja, o machucado machucou tudo interno, o braço inteiro, às vezes até no coração, tá? Tratamento inadequado pode agravar ainda mais a situação de quem sofreu queimaduras por falta de segurança em eletricidade. Ou seja, às vezes vai no hospital, mas não trata direito, então tem que tomar muito cuidado. Há crenças populares que indicam que passar vários produtos em queimaduras, como creme dental ou clara de ovo. Então, às vezes, eu vou passar pasta de dente, vou passar clara de ovo, resolve. Tem que ver que queimadura de eletricidade é diferente, tá? Então, vamos lá. A principal causa de acidentes de trabalho com eletricidade está relacionada à negligência, ou seja, o que causa, né, a falta de segurança aí quando problemas com eletricidade? Ó, negligência, ou seja, o não atendimento aos procedimentos recomendados de segurança, ou seja, não toma cuidado. É isso que acontece. Dentre os fatores pontuais que acarretam em acidentes, podemos citar. Então, o que a gente pode, quais são os mais fáceis que acontece? O que é acidente? O que a gente faz para acontecer esse acidente? 1. O uso incorreto de equipamentos por falta de qualificação ou cuidado. Ou seja, já aquelas pessoas que usam os equipamentos tudo errado, ou porque não sabe ou porque não quer usar direito mesmo. Ou, por exemplo, você vai mexer lá, você tem que usar um calçado que tem sola de borracha. Não tô nem aí, vou fazer descalço. Ou você não sabe ou você não tá tomando cuidado. Ok, isso é um problema. O uso de equipamentos e ferramentas para tarefas diferentes daquelas que foram concebidos. Por exemplo, a gente vai fazer um fio. O fio a gente usa uma fita adesiva que chama fita isolante. Não tem fita isolante, vou colocar durex. Gente, mas não era para pôr fita isolante? Isolante para não passar energia elétrica? O durex faz o mesmo efeito? Não. Então, estou usando um material que não era para ser usado, tá? Isso pode ocasionar um problema sério. Uso de equipamentos ou ferramentas danificados. Tá quebrado o meu alicate, mas vou usar assim mesmo. Gente, não dá certo, né? 4. Realização de tarefas em equipamentos que não estão desligados da corrente elétrica. Eu vou arrumar meu abajur, que não está funcionando, mas não vou tirar ele da tomada não, porque não precisa. Depois toma choque, não sabe por quê, né? Uso incorreto de EPIs, equipamentos de proteção individual. Como eu falei, do sapato de borracha, do óculos. Queimou o olho porque saiu uma faísca. Você estava usando óculos? Não era para usar óculos? Então, quem que foi o erro aí? Não está usando o equipamento que deveria. Bom, agora que já sabemos quais são os principais riscos e causas relacionados à falta de segurança em eletricidade. Ou seja, agora a gente já aprendeu um pouquinho mais. E nós temos aí um problema também de calor. O calor é energia que é transferida de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura. Então, como que a gente sabe calor? Porque nosso corpo tem uma temperatura, o ambiente tem outra, calor. O que é gelado? Minha mão está mais quente que o negócio. Então, eu tenho uma diferença de temperatura, então esse é o calor. É energia que é transferida, porque, por exemplo, se tá gelado, eu pego, por exemplo, aqui tá quentinho, tá? Tem um chá aqui, tá quentinho, minha mão tá gelada. Eu coloco aqui, não vai esquentar minha mão? O que transfere essa? Por quê? Porque tá diferentes temperaturas e o que faz esquentar a minha mão é essa transferência de calor. O calor é também chamado de energia térmica. Existem fontes naturais, que vêm da natureza, e artificiais, que são produzidas pelo homem, de calor. Então, existem fontes que são naturais, fontes de calor que existem aí na natureza, e existem aquelas que nós fabricamos, tá? Fontes naturais de calor. Sol, o raio, quando cai raios, né? Corpo humano, centro da Terra, são fontes naturais. A gente não é que a gente está produzindo, né? Não fabricando. E tem as fontes artificiais. Forno, secador de cabelo, ferro elétrico, lâmpada acesa, etc. Isso ele esquenta,
mas foi a gente que produziu esse calor. Com a ação do calor de um corpo, pode variar temperatura, mudança de estado físico e dilatar. Então, ele pode variar temperatura, pode mudar estado físico, por exemplo. Aí, a água, se eu coloco no freezer, eu tenho uma mudança de estado físico. Ele estava líquido, passou para sólido. Se eu tirar do freezer, colocar lá no sol, ele não vai derreter? Sólido passou para o líquido. E ele pode dilatar, aumentar de tamanho. Principalmente metais, coisas de metais, ele aumenta de tamanho no calor, tá? Ao receber calor, o corpo esquenta, aumentando a temperatura. Quando perde calor, ele esfria, diminui a temperatura. O instrumento utilizado para medir temperatura é o termômetro. Propagação de calor. O calor pode se propagar de 3 formas, ou seja, pode passar aí de 3 formas: condução, convenção e irradiação. Condução. Condução de calor ocorre sempre que há uma diferença de temperatura, do ponto de maior para o de menor temperatura, sendo essa forma típica de propagação dos calores no sólido. As partículas que constituem o corpo, do ponto de vista de maior temperatura, vibram intensamente, transmitindo a sua energia cinética às partículas vizinhas. O calor é transmitido por o ponto de maior e de menor temperatura, sem que a posição relativa das partículas varie. Somente o calor caminha através do corpo. Na natureza, existem bons e maus condutores de calor. Os metais são bons condutores de calor. Borracha, cortiça, isopor, vidro, amianto, etc. são maus condutores de calor, isolantes térmicos. Então, o que significa esse jeito? Por exemplo, o chá tá aqui dentro, certo? Tá quente. Quando ele põe aqui, ele não passa... como se fossem as moléculas bem pequenininhas, eles começam a ficar bem agitados no calor. E daí ele vai fazendo e vai esquentando tudo. Então, esse é um jeito de propagar, de transmitir o calor, através da vibração disso. Então, isso nos sólidos. Então, os sólidos vão ficar um pertinho do outro e ele vai transmitindo. Por isso que ele esquenta ali. Ou ele gela. Quando você põe um refrigerante gelado no copo, ele não gela, ele passa, né, aí pro copo. No caso ali, né, o copo que esquenta um pouquinho o vidro. Mas isso a gente vê depois. Quer dizer, o copo esquenta o líquido. Mas vamos lá. Aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente viu lá o que são bons e o que são maus condutores de energia elétrica. Aqui você vai classificar. Você vai pôr se são bons ou maus, se conduz ou não a eletricidade. Isopor, madeira, cobre, lata, cortiça, borracha, ferro e prego. Bom, marca um X aqui. Se for ruim, marca um X aqui. Então, se é bom ou ruim. Então, marca um X aonde é, tá bom? Se for bom, marca aqui. Se for mal, marca aqui. A2, o que é calor? Explica lá o que é calor, tá lá no texto. Que tem a diferença da temperatura, enfim. Que é, só explicar, tá? Dê 2 exemplos de bons condutores de calor e 2 exemplos de maus condutores. Então, aqui, ó, não é energia, é calor. 2 de bom e 2 de mau. De onde vem a maior parte da eletricidade produzida no Brasil? Que tipo de usina que produz a maior parte da energia produzida no Brasil? 5. Você acha que a eletricidade é importante no nosso dia a dia? Cite situações que você utiliza a energia elétrica. Que lugar você utiliza a energia elétrica? É importante? Porque, né? Você coloca sim ou não. E onde você utiliza a energia elétrica? Aqui, ó, como seria o mundo sem energia elétrica? Imagina se não tivesse energia elétrica. Como seria, você acha? Qual é o aparelho que usamos para medir temperatura? O que a gente mede a temperatura? E aqui, ó, como o calor pode ser propagado. Não é explicar. Tem 3 jeitos ele pode ser propagado. Só colocar. Hoje, nesse texto tem nós vamos explicando nas próximas aulas os outros tipos, tá bom? E com isso, nós terminamos a nossa atividade número 36 de ciências.